Estamos iniciando mais um episódio do Seja Bem-vindo a Bordo, desta vez podcast online, e teremos a oportunidade de bater um papo com o nosso querido colega, comandante Hu. Seja bem-vindo, comandante Hu. Fico eu agradecido pelo convite. Obrigado, de verdade, de verdade. Então, vamos aproveitar para tirar as informações e deixar registrado que a intenção nossa é exatamente isso, pessoas que colaboraram, ajudaram, fizeram o que foi, ser ouvidas e contar suas partes. Algum histórico em geral, é nascido no Rio Grande do Sul. Qual cidade? Eu sou nascido em Porto Alegre, novembro de 45, ou seja, estou próximo de fazer 80 anos, agora novembro. Que beleza, tá bem, viu só. Fez a formação de piloto no Aeroclube de... Isso. Então, o dia que eu demonstrei vontade de ser aviador, a minha mãe, apesar de ter tido um marido falecido num acidente de avião, ela disse: "Não, vamos na Varig, porque você tem ações da Varig que você herdou do seu pai". Então, nós fomos na fundação, o meu irmão, eu, a minha mãe, e dissemos do interesse em vender as ações da Varig para ter dinheiro para pagar o meu curso no aeroclube. O interessante é que a Varig, apesar de ter dado o dinheiro para o meu irmão, que comprou um DKV, uma V-Maguete daquelas, no aeroclube, a fundação falou como se tivesse ela, a Varig, pagando o meu aeroclube, mas eu juro que não foi isso, não. Eles pagaram o meu aeroclube porque eu vendi as ações que eu tinha então herdado do meu pai. Aeroclube do Rio Grande do Sul, tive o privilégio de ser o primeiro aluno do Sérgio Fraga Machado, figura muito querida e faz parte do nosso grupo aqui, pelo que eu já encontrei ele. Voei 204 horas no Aeroclube do Rio Grande do Sul, e aí então me candidatei, já com a carteira de piloto comercial, me candidatei à Varig. Como eu era o que hoje em dia chama Nepo Baby, filho de pessoa famosa, as pessoas que me receberam na Varig foram muito queridas comigo, certo? Exemplo, o psicólogo, tinha lá um psicólogo, não me lembro o nome dele, mas gente boa e tal. Aí, quando ele me mostrou aquela madeirinha que encaixava uma na outra, lembra daquilo? Eu fiquei Tem 9 olhando para peças de aquilo, fiquei madeira. olhando para aquilo, fiquei olhando para aquilo, aí ele fez para mim. Entende? Falando sério, né? Ok, então, aconteceram essas coisas e eu, depois de um tempo formado piloto comercial, eu então entrei na Varig, voltando um pouquinho, comecei o curso de piloto privado e depois o piloto comercial, em 1965. Eu me formei no colégio em 63, 64 eu estava viajando pelo mundo, 65 então, eu fiz aeroclube e entrei na Varig em 66. Ok. Eu vou fazer uma observação em relação aos alguns itens que foram mencionados. Talvez alguns que irão assistir, estão nesse momento vendo o nosso podcast, desconhecem esse histórico anterior. O comandante Hu é filho do comandante Carlos Hu, que teve um óbito num acidente em Congonhas, num Curtiss, né? C-46. E isso é surpreendente, até já em outro momento, num evento festivo que estivemos eu e ele, me surpreendeu porque a mãe dele, apesar de ter tido um acidente na família, mesmo assim não se impôs Sim, sim. contrário a uma carreira de piloto. E assim como o próprio Carlos Hu, que era uma pessoa muito querida por todos e reconhecido como um grande profissional, isso o comandante Érico Hu também é reconhecido na área como um mão e pé muito bom, um cara com muita Olha, técnica, obrigado, né? Mas isso obrigado. é voz corrente de todos, sem dúvida nenhuma. O É, Aeroclube do Rio Grande do Sul, uma oportunidade, era ali em Canoas, né? Na BR-116. era lá em Canoas.
Pois é, eu estou mencionando, eu estive esse fim de semana assistindo a palestra do Panda Betting aqui na PUC e vários Aham, outros, e foi mencionado, uma coisa que está dificultando e cada vez tem menos piloto no mercado, já tem uma falta, claro que a expansão da aviação, mas também há uma porque hoje a gurizada não tem oportunidade sequer de ver avião, né? Porque não existe aeroclube próximo. Atualmente, os jovens, gurizada, que a gente chamava, que era a minha época, que foi a tua época, a gente sobrevoa, passando aqui, trafegando de Porto Alegre para São Leopoldo, já encontrava dois aeroclubes, né? Era o de Canoas ali e o de São Leopoldo lá na Charlau. Então, aham, tu aham, olhava para cima, tu via Tec-Tec, né? Paulistinha, Tec-Tec, que é o gaúcho chama bastante aham. Paulistinha, né? E aí percebia, e também a cabine era aberta à visitação, né? Então, havia uma aproximação entre o futuro, o cara olha e diz, pá, você é piloto. Hoje não, ele tem que alguém dizer, Sim. ó, existe a possibilidade de ser piloto. E então, fez aí então a instrução em Canoas, com o Machado como instrutor. Machado em breve vai estar aqui também, porque tem boas histórias para contar dessa outra versão. O- Ele foi o- instrutor do Aeroclube e depois foi instrutor da Everest também, né? foi sim, foi. Ele veio para a Varig primeiro, nós viemos mais ou menos juntos para a Varig. E ele é da turma do Scherer e Hum. estava pronto para entrar em instrução para comando, que era na época o objetivo final daquilo tudo. Aí nós morávamos juntos inclusive. Ele achou melhor voltar. Não, a Varig não era o melhor. A aviação comercial não era o que ele queria. Ele preferia a aviação pequena. A realização dele, na realidade, o melhor aeroclube do Brasil, a melhor escola de aviação do Brasil, é em honra por conta do Machado. Aliás, meus É, 2 filhos foram estudar lá e tiveram ótima formação, obra do Machado. O Machado é um cara superior para isso, estou falando sério. é verdade, é Desculpe reconhecido. eu interromper, né. Não, não, é reconhecido, por isso que eu quero ouvi-lo também, e até não sabia os motivos pelo qual ele tinha optado, nem sabia que era opção, assim, achei que ele tinha tido, alguém tinha feito alguma, porque naquela época tinha muito, alguém que não gostava do cara, e quando via o fato que o cara ia Tinha, estar numa posição, o cara dizia, não, não, daqui a dois tinha, minutos, aí, tinha, né? Muitas pessoas que foram atrapalhadas por isso, outras épocas, não contadas boas. E aí é, entrou na Varig em 60 e 66, 66, para voar o DC-3, foi para isso? voar DC-3. Ó, vou botar o Olha que DC-3 beleza, para não precisar ter foto, depois não poderá ter. E aí, conta beleza. para nós como foi esse período, quanto tempo, e saiu o comandante nele ou saiu no próximo? Saí comandante no DC-3, sim. Acho que vale comentar, desculpe, quando eu entrei na companhia, o Ground School, 2 acontecimentos importantes no Ground School. Um deles é: "Vamos acompanhar o RANAP?". "Vamos", ok. Então, um dia eu apareci lá 2 horas da manhã, estavam os inspetores fazendo inspeção do avião para o voo amanhã de manhã e tal, né. Aí eu perguntei, eu falei: "Posso acompanhar?". "Não, pode sim, não tem problema". Fui lá e sentei com Isso, ele, isso tudo em Porto Alegre. desculpe, mal contado, já em São Paulo. Ah, O tu ground entrou school lá em do São Paulo. DC-3 era em São Paulo, desculpe. Ah, certo. Ok, o ponto é, me mostrou como é que dava a partida, você vai, né, aperta o botão aqui, está ouvindo, está aumentando, tá ok, pode agora engrasar, engrasa, tá, tá, tá. Vou ligar aqui, mistura e tal, o motor pegou e tal. Mais adiante ele começou a acelerar o motor e mais adiante ele deu potência de decolagem, como fazia parte, do programa, tu deves ter familiaridade com isso, né, o Claro. programa de inspeção para voar amanhã de manhã, a potência de decolagem, tá bom. Aí ele apontou para a mistura e falou assim, vou com a mão aqui, falou assim: "É, é", como trazê-la para trás, ok, certo? Na realidade, ele queria que eu pusesse em pobre, mistura pobre. Nada, eu não entendi nada disso, peguei e cortei os 2 motores. Aquela não acabou a história ainda. Que beleza, viu aquele motor? Era uma maravilha aquilo. Aí ele falou: "Não, não, não, não", aí eu peguei e botei de volta.
Aí eu gosto da risada, porque ele sabe o que acontecia, porque deu 2 estouros, parecia bomba atômica, 2h30 no aeroporto de Congonhas. Pau, pau. Era eu botando a mistura de volta para o full power que já estava ligado lá e tal. Ok, ok. Pedi desculpas, ele ficou todo chateado, metade da manutenção da Varig e das outras companhias ficou sabendo ok, ok. Bom, essa foi uma fase interessante no ground school. Meu colega de ground school, ele era o William, comandante William, O uma William figura Carranza? querida. É, ele voou na Varig muito, sim, sim, se aposentou, veio para a ANAC e tal. Sim, O sim. William é uma figura querida, querida. É. Espera aí um Tá pouquinho. morando nos Estados Unidos, não tá? Aí um professor da Varig lá em São Paulo, no Ground School do DC-3, era o Melo Silva. Melo Silva era uma figura que, pela história que eu tinha ouvido, ele tinha sido policial militar na época do Getúlio, no Rio de Janeiro. Era, portanto, uma figura bruta, bruta, Uhum. bruta mesmo. Meu pai era uma pessoa famosa e tal, tinha sido, tinha falecido e tal. Ah, aí o Melo Silva disse assim: Ô Ru, vem cá, eu sei que você é filho do comandante Ru, mas aqui comigo você não tem nenhuma vantagem. Eu quero que você se lixe. Eu não vou dar vantagem nenhuma para você. Você tem que render o dobro para eu concordar em dar uma nota boa para você. Tá bom, ok. Mas isso aí, então, do mesmo jeito que teve muita gente que me tratou de uma maneira muito querida quando eu entrei na Vale, por herança do bom relacionamento e do prestígio do meu pai, teve gente que não gostou muito da ideia. O ponto é o seguinte: o Melo Silva era uma fonte de conhecimentos impressionante. Historinha rápida, eu não quero. Fomos jantar todos, não me lembro com quem, mas eu estava junto com o Melo Silva num restaurante japonês na Liberdade, em São Paulo. Aí o Melo Silva começou, que era um professor de navegação, na realidade. Aí o Melo Silva começou a contar como é que o encouraçado Misashi, que era da frota imperial japonesa, foi afundado junto com o Yamato. O Yamato era sumariamente o maior navio do mundo na época e o Misashi era irmão dele. Espera aí. Aí o Melo Silva começou a explicar qual era a posição dos navios americanos, a fim de colocar o Misashi numa situação difícil e poder encontrá-lo com 3 navios dando tiros ao mesmo tempo, e fora os aviões também e tal. Ele começou a contar essa história muito entusiasmado, muita gente ouvindo. Ah, que legal, ok. Bom, acabou a história, muito bem contada. Aí veio um velhinho japonês no restaurante Estava e no. falou: esse que o senhor falou de Misashi, verdade, verdade, verdade que eu estava lá. Só isso que o Caramba! velhinho falou. Para ver que interessante que ele falou que o que o Melo Silva estava falando era verdade, todo como é que eu vou dizer, o cenário de navegação e da briga, de uma guerra, na realidade. E o velhinho foi lá e falou: verdade, verdade. Bom, bacana, achei legal. Isso era o Melo Silva. Saí comandante no DC-3 em 69, 3 anos de copiloto, 23 anos de idade. Eu era perigoso. O avião estava lá para o meu benefício pessoal, não estava lá para transportar passageiro com segurança, nada. Eu estava me divertindo, foi muito bom essa época no DC-3, fazendo os voos da base de São Paulo. Quem foi meu instrutor para comando no DC-3 foi o comandante Penteado, Benedito Penteado Júnior. Sim, Outra, sim, viu, bom meu descobrir. privilégio. O primeiro instrutor que eu tive foi o Sérgio Fraga Machado. Para sair comandante foi o Penteado. Na época ele era um pouco mais difícil de relacionamento, mas acabamos ficando muito amigos, até hoje somos amigos. Né? Foi legal, foi legal. Você tem contato Aí, dele? se eu tenho sim, eu te mando depois, Isso. desculpa. Eu já falei com ele alguns períodos, mas nunca mais. Ele andava lá no Jacarepaguá, né? Estava envolvido lá Ele com mora navegação. no, em
não é Vargem Grande, é Retiro. Não, ih, Uhum. rapaz, não, também não é Marambaia, é Retiro, isso? não. Depois da depois da Barra da Tijuca, quando a gente segue na estrada, o que que vem depois? Não é, Sim, vai. é Restinga de Marambaia. Bom, irrelevante. Vou te mandar o telefone dele. Ele mora lá no Rio de Janeiro, depois da Barra da Tijuca. E está muito bem, está com saúde boa e tal. Posso continuar a minha história, ok? Então, depois Sim. de voar. DC3, algum episódio interessante para lembrar das partidas Bate, de. Não bate. voou pelo Eu, interior era, do Rio Grande do Sul com o DC3, não? Só São Paulo? Não eu foi base de Porto comecei Alegre? voando no Rio Grande do Sul, sim. Mais adiante eu fui para a base de São Paulo. Eu era Ah, peixe do Benites. Lembra? Chegou a conhecer Carlos Denis Benites de Mendina. Era um comandante por apelido Louco, porque ele era meio maluco mesmo, ok? Certo? Foi instrutor da EVAER, onde ele, por exemplo, fazia stall de badalo de PT-19, um troço bem maluco, assim. Okay? Bom, mas eu era peixe dele. Historinha rápida. Numa, no meu segundo ou terceiro voo, no interior do Rio Grande do Sul, nós pernoitamos em São Borja, eu estava de extra justamente para observar, era o meu segundo voo, acho que fazia 3 voos sempre acompanhado e tal. Então tá, eu estou lá em pé olhando, aí decolar, primeira escala, Itaqui, cidade do interior do Rio Grande. uhum. Mau tempo, não deu visual, arremetemos. Ou ele, o comandante e o copiloto, arremeteram, eu olhando. Voltamos para Uruguaiana, nada, desculpe, voltamos São para Borja. São Borja. Nada, também fechado. Muita turbulência, muita chuva, brabo, tudo fechado. Aí tentamos Uruguaiana, nada. Okay? Aí voltamos para Itaqui, aí o que aconteceu? Muita turbulência. Aí o radiooperador, que na época vinha com o papel e contava que ele tinha recebido o que ele tinha recebido por telegrafia, o boletim Uhum. de Itaqui falava vento tal, não me lembro qual era. Mas o ponto é, para a pista que tinha procedimento, era um vento de cauda. Ok, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí foram, aí deu visual, o avião rápido, uma barbaridade, que eu novinho já estava estranhando aquilo tudo, porque era vento de cauda mesmo. Aí tocou no chão, aí o comandante ficou tentando botar a cauda no chão, para então trazer o manche no peito, assim, que era a maneira de garantir que o avião estava finalmente no chão mesmo. E a Varig proibia, estou falando sério, o padrão operacional só podia frear com o manche completamente colado. Colado. E quando isso aconteceu, já tinha acabado a pista. Pegou? Então ele veio, chegou perto do chão, tocou no chão, ficou levantando, o avião voava de novo, levantando, quer dizer, puxando o manche para tocar a cauda no chão, para então começar a frear, mas aí o avião estava com muita velocidade ainda, voava, e não sei o quê. Acabou a pista. Okay. Ele fez um cavalo de pau perfeito. Ele abriu para a direita um pouco, pegou o motor direito, botou no esbarro, obviamente botou o pé esquerdo também para fazer toda a curva, e acabou aquilo tudo, voltamos para o estacionamento de Itaqui, com um pneu todo lenhado, o elevator lá atrás todo rasgado, um aileron todo rasgado, eram aquelas casinhas do Uhum. balizamento, era um troço de Sim. madeira mesmo, dizer que voaram vários delas aí com o DC-3 passando em cima daquilo. Peraí. Então, até aí tudo bem. Veio socorro, demorou, só pernoitamos lá, só no dia seguinte, espera aí um pouquinho. Meu próximo voo, imediatamente após formado copiloto, acabei a instrução, foi com o Benítez. Aí o Benítez diz, tu que estava naquele voo com o fulano,
que não conseguiu pousar lá em Itaqui? Eu falei: "Sim, senhor, fui eu, sim. Vou te mostrar, tá?". Ok. Aí, nesse casualmente, num voo igual a esse, nós fomos pousar em Alegrete, quando normalmente se faria o procedimento e pousava com vento de frente, né, vento contrário, Claro. sempre, tal. E ele falou: "Não, não, não, vamos pousar na outra pista. Quero te ver pousando com vento de cauda". Eu falei: "Ô, comandante", todo respeitoso: "Ô, comandante, mas não, o padrão da companhia, então tu não, o cara não pousou, eu quero ver agora, quero ver agora". Pronto. Então tá bom, ele me fez pousar com vento de 12 nós de cauda, me lembro muito bem, numa pista com chuva, que era de brita, misturado Uhum. com grama. Aí ele falou: "Bota no chão, bota no chão, bota no chão". E eu dizendo: "Ô, comandante, não vai dar, tá fora do limite". Não falei fora do limite, mas falei: "Tá numa situação que eu não vou conseguir". "Bota no chão, porra", e tal. Aí botei o avião no chão e ele falou: "Vai freando, vai freando, vai freando, segura o nariz". Comecei a frear e sentindo a pressão do freio, querendo baixar o nariz do avião, ok? Isso aí já era 150 km/h, alguma coisa desse estilo. Aí ele vai: "Só segurar, é só segurar. Segura o nariz baixo, segura o nariz baixo". E o ponto se aí a pista, antes da pista acabou, nós já estávamos taxiando normal, ok? Não precisou colar o manche. Sem ter colado mancha em momento algum, só depois, quando realmente aquilo tudo acabou, é que: "Ah, ok, vamos taxiar e tal, não sei o quê". Aí ele falou: "Tá vendo? Um guri de merda desse consegue pousar um avião recém-formado. Quantas horas tu fez, guri?". Ele falava isso para os outros. "Quantas horas tu fez?". Ele: "Ah, eu fiz quanto? 150 horas de instrução". Falei: "O cara tem 150 horas no DC-10, conseguiu pousar, o outro que tem 3.000 horas no avião não conseguiu, que é isso, um babaca". Apelido louco, apelido louco. Desculpe, hein, rapidinho, Não, mas tá ótimo. tu tá vendo que me entusiasma isso. Do DC3 foi para o Avro. Aí, guri, eu gosto que tu controla tudo aí, tá. Aí eu Ah, fui para o AVA. Rapidinho, fiz o curso ainda de copiloto no AVA. Espera aí que eu ainda fui para o DC3, ainda fui para o AVA, ainda como copiloto. Aí ah, o pessoal, o próprio Benítez foi lá na chefia e disse: "Não, o Ru, não sei o quê", eu era peixe dele. O ponto é o seguinte, me mandaram de volta para o DC3 para fazer a instrução para comando, depois de ter ido para o AVA, por conta do apoio do Benítez, que o pessoal respeitava bastante, e era um cara legal mesmo, falando sério, voava bem pra caramba, bem pra caramba. Então eu fui para o Avro, voltei para o DC3 para sair comandante, tudo rapidinho, na época era tudo meio rapidinho mesmo. Fui para o Avro, e aí depois de eu acabar a instrução no Avro, me chama o comandante Westarp. Eu ia dizer Graf von Westarp, conde de Westarp. Ele era conde de verdade, né? Ele falou: "Ô Ru, eu queria conversar contigo o seguinte, a Paraense, que é uma companhia de aviação lá de Belém, faliu. E a Varig acabou se responsabilizando por continuar fazer os aviões dela voar, que eram os FH-227B, Fairchild Hiller 227B. Bom, chamado Boco Moco. mais adiante o Vidigal, que foi lá trabalhar comigo, no FH, inventou, inventou não, se apropriou do apelido Bocumoco, que era uma propaganda na televisão da época, como se fosse alguma coisa assim feia, e o avião não era especialmente bonito, não. Mesmo o motor do Avro andava 10 nós a mais, hein? Que interessante, né? Mesmo o motor do Avro, mesma coisa, mesmo ajuste, mesmo tudo, andava 10 nós mais ligeiro do que o Avro, era mais elegante, assim. Aí no FH, o Vestarp falando comigo, eu queria que você fosse para esse avião, fazer o curso e tal, é, mas esteja preparado, porque vem os pilotos deles. Muita gente que era da Força Aérea,
muita gente que foi demitida da Varig, ok? Né? Que estava voando lá perdido no norte do Brasil e tal. É a escória da aviação comercial brasileira. Porra, Dito eu por já ele. fiquei. É palavra dele, palavra dele. Bueno, o ponto é o seguinte: vamos lá, conheci os caras, aprendi mais com esses caras, aprendi a perder aquela seriedade enquadrada que a Varig sempre teve com tudo, na instrução, no voo. Aprendi justamente que é possível que a aviação seja, como é que eu vou dizer, bem-humorada, não Uhum. tão rígida quanto a Varig queria que fosse. Alguns Interessante. eram meus amigos, mas tivemos um relacionamento muito bom, muito bom. Mais adiante, Quanto tempo de FH? isso aí no FH durou 2 anos. Bom. E, cara, a Varig ganhou dinheiro com os FHs. Oh, Ocupou o lugar das linhas do agro e expandiu o agro para outra localidade, né? Porque eu vi FH fazendo ele Itajaí, fez foi, Joinville. aquilo foi uma solução política e o único lugar que tinha para colocar ele que desse certo era a ponte aérea. Então só fazia ponte aérea, nada mais, só ponte aérea. Não, mas ele não tem um acidente dele aqui em Itajaí, outro em Joinville, com o FH? Não, que eu saiba, não. Será que era com isso S11, então? Porque também Oh, teve esse episódio, né? Do é, samurai. mas não, FH não, 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 pelo menos nessa época que eu estava lá não aconteceu, não. Eles mais Ficou na adiante ponte. voaram muito em Manaus, a gente via eles lá de vez em quando. Aí depois do FH, que foi uma experiência muito boa, quem trabalhou comigo lá, que eu levei, pude levar junto, foi o Vidigal, figura Uhum. muito querida, já faleceu, aliás, jovem, foi uma pena, uma pena. Aí, depois do FH, fui chamado para o Eletra, que era um avião todo especial, o primeiro quadrimotor, pousar no Santos Dumont. Oh, eram experiências muito boas. Comissárias, tinha comissárias. É. Que beleza, hein? Que maquinão, Que hein? Que beleza. Que maquinão. maquinão. Realmente, esse maquinão merece referência. E Ah, foi o primeiro. E o foi o primeiro começo da contato minha. com o comissário e o primeiro contato com a mecânica de voo, né? Essa é a minha frase agora, e foi o começo do meu relacionamento profissional com a classe. Estou falando muito sério, é a classe mais do que com os pilotos que eu mais admiro. Estou falando sério. A, a, é, era a classe mais unida e igual. Fontanella foi o mecânico de voo-chefe que estava lá Sim. quando mais adiante eu fui trabalhar também, que era uma figura especial, especial. Oh, eu admiro ele, eu falei com ele há relativamente pouco tempo, repetindo, admiro ele muito, muito. Ele tem filhos que são aviadores também e são muito amigos do meu filho, lá da Emirates. Espera aí. Eu estive na gestão do Ari Germano e depois do Fontanella. Peguei os dois como chefe. Ah, sim. Não, não, eu peguei só o Fontanella. Foi Eu bom. acho que antes do Ari Germano era o Benjamin, depois Ari Benjamin Germano, eu depois Fontanella. Né? Benjamin eu conheci mais adiante, Ari Germano conversei com ele relativamente pouco, mas o tempo que eu trabalhei lá em operações, a maioria do contato era com o Fontanella. A o Eletra foi no Eletra eu fui ser assistente do piloto-chefe na época, que era o Binder, Eloy Uhum. Jorge Binder, Depois foi figura diretor de muito operações mais tarde. Né? isso, figura muito querida, tive muito prazer em trabalhar com ele. Por recomendação dele, sucedi ah, no posto, Isso em fui ser São piloto. Paulo. Não, isso era em São Paulo ainda. Ah, Operações da Nacional era em São Paulo. uhum. Ah,
Aí depois o Eletra foi aí começou, como é que eu vou dizer, do os meus colegas todos se aposentaram igualmente, em termos de tempo. No entanto, com o Bené, meu amigo, se aposentou com 24.000 horas de voo, 25, 26, 27.000 horas de voo. Ah, outros tantos também com essa coisa. O meu total de hora de voo nunca passou de 20.000. Por quê? Porque eu estava lá sentado no escritório, Como ah, piloto-chefe ou assistente. como assistente do piloto-chefe da Nacional, piloto-chefe da Nacional. Isso saindo do Eletra e indo para o 727, que foi outra fase marcante, um avião, eu acho que esse avião foi o melhor método de aprender a voar jato, foi no Boeing 727. Olha que beleza, olha que beleza. Um aviãozão. Com os flights também. Tinham flights, Os eram. mesmos deletem, foram promovidos juntos. Devagar a gente se encontrava de novo. Foi bom. Verdade. O, quem era o Alori? Era para mim, o Sim. Alori era. Eu gostava do Alori, gostava de voar com ele. E não Olha era só. só ele, eram todos os outros, mas eu me lembro dele por causa do detalhe da coisa. Ele gostava de conversar coisas técnicas que eu sempre admirei muito. Ele era um profissional dedicadíssimo. O Tu já viu que eu sou fã de flight, hein? Sério, muito sério, né. Aí, piloto-chefe da Nacional, Eletra, 727. Aí quando eu fui para o 727, o avião era cuidado pelo Rio de Janeiro, então o pessoal do Rio, e eu achei muito normal, me deixou ir para o 727 sem me convidar para nada, sem cargo de chefia nem nada. Foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom. Os voos todos. Nesses aviões, em geral, nesses aviões, tu foi checador também, não? Sim, fui, mas não fui um checador histórico, vamos dizer assim. Mas em todos os aviões que eu voei, eu fui checador, instrutor e checador. Mas o histórico sempre é o cara que é meio mala, né? O cara que ninguém gosta. Então, a tua história foi boa, foi chegador e não tem ninguém apedrejando. Voo 07 depois. Quanto tempo de Aí 27? depois do 727 foi para o 707, começo da aviação Já, internacional pesada. mas o 07 na época ainda estava dono do campo ou já estava phase out? Não, 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 ainda estava voando firme, ainda voando para a Europa e tal. Isso aí, eu não me lembro o ano, viu? Se tu perguntar, Uhum. eu já tenho os O esquecimentos. o DC-10 chegou em 74. Quer dizer, isso deve ter sido antes, né? 72, Isso 71. foi antes. Mas, ou seja, muito Nova York, muito. Pô, vou para Madrid, eu adorava voar para Madrid de 707. Que beleza, que beleza, que beleza. Boas lembranças do 07? Muito boas lembranças, sim. E Tinha era um muito, avião. tinha muito antigão lá. É, Eu ainda peguei uns antigões difíceis de relacionamento, CRM para aqueles antigões, nem se falava isso na época, mas ele não. era alguns deles eram o antídoto do CRM, faziam tudo ao contrário. Quem manda aqui sou Já eu, pô. tinha, já tinha copiloto naquela época? Porque copiloto para Não, internacional foi não, outra. não, não. Aí que tá, aí que tá. Aí, no 707, eu fui convidado para ser assistente do Arthur Carlos, que foi chamado para ser o piloto-chefe, e aí eu fui ser o assistente do Arthur Carlos. Um dos primeiros programas que eu fiz e que, como é que eu vou dizer, me deu bastante trabalho, foi, o termo pode parecer agressivo, mas não é agressivo, foi acabar com os segundos oficiais que tinham na época, Sim. que a Varig arranjou
que fossem pilotos comerciais, não precisava ter o avião na carteira nem nada, não precisava fazer cheque e tal, mas só para É, compor tripulação e fazer fonia e tal. Aí o DAC começou a gentilmente fazer alguma pressão para acabar com aquele acordo. ah, eu ia falar mal de um ex-diretor, mas acho melhor eu não falar nada, ok? Ah, eh, ah, o ponto é o seguinte, devagar a Varig foi pressionando para acabar, dar treinamento para alguns que quisessem, e muitos fizeram o treinamento para botar o avião sim, na carteira, e sim, muito bem, aliás, e mais adiante saíram comandantes na Nacional sim. e subiram tudo de novo, certo? Me lembro do Burgess era um grande piloto, o Sauer, grande piloto, me lembro, não me lembro de outros, mas tinha gente boa, gente muito boa. Aqui em Porto Aí, Alegre teve o Falkenbach, mas um tempo depois, né? Já eu acho que na gestão Riet. o Falkenbach eu conheci pouco, pouco, Uhum. já que tu falaste o nome dele, né? Mas aí então, É, também nessa época de corrigir como é que eu vou dizer, os aspectos legais da coisa que o DAC estava questionando, ah, vamos botar copiloto nos aviões, por causa de custo, que nem o resto do mundo fazia, faz até hoje. claro. Tá, aí vamos dar treinamento para a gurizada, e os jovens copilotos pô, tiraram de letra. Eu sempre achei que um copiloto voa melhor do que um comandante. Falando sério. Por quê? Porque a cabeça dele está lá para usufruir aquela maravilha que é ter um avião na mão, curva para a esquerda, curva para a direita, baixa o nariz, sobe, tal, está tudo aqui na minha mão, meu poder, eu. Ok? Ah, quando ele sai comandante, depois tem tanta coisa na cabeça dele, eu acho, na minha tinha, que voar bem passa a não ser mais a coisa mais marcante, vamos dizer assim, certo? Tinha exceções. Scherer era uma exceção. Cara inteligentíssimo. O fato dele sair comandante não modificou nem um pouco a capacidade dele de voar bem, apesar da cabeça dele estar voando bem para caramba, aliás, até hoje. Até hoje. Né? Uhum. Tem vários exemplos disso. É. Bueno, vamos botar copiloto para voar internacional, ok? Fizemos um programa cuidadoso e tal, e o pessoal cumpriu muito bem. Aconteceu interessante que um checador antigão falou: eu não checo copiloto, eu só checo comandantes. Ah, aí o Penteado trabalhava comigo lá na chefia, eu era assistente do Arthur Carlos, mas aí eu falei, ô Bené, então tá, deixa ele. Vamos botar ele no mês, na escala do mês que vem, de novo, fazer um cheque no copiloto para ver o que dá? Vamos, ok. Mês que vem estava escalado. Aí ele mandou o chefe de equipamento nos avisar que ele não fazia cheque em copiloto. Carta para ele. Por gentileza, soubemos e tal, não sei o quê, gostaríamos de uma explicação pelos motivos pelos quais não sei o quê, o treinamento de qualidade e tal, não sei o quê. Ele falou, eu insisto na minha posição em não checar copilotos. O senhor nos coloca na difícil situação de cancelar a sua indicação como checador DAC, certo? Por não concordar com os preceitos que o DAC, aliás, concorda. O programa tinha sido aprovado pelo DAC. Então, e logo nesse meio tempo eu estava saindo piloto-chefe da companhia. Então, para falar sério, o meu primeiro assunto foi botar o tal do checador na rua do cargo. Lógico que passou a me odiar pro resto da vida, mas ok. Faz Aí, parte DC-10, desse maquinal. maquinão, avião gostoso pra caramba e tal. Aí, MD-11, não, aí 747, e quando acabou o Ah, 47, 200, 300, MD-11.
MD-11 era um Os aviãozinho. 747-400 não voam. Não, não voei não. Teria gostado muito de voar. Bate. A chefia dava conhecimento para a gente de muitos acontecimentos, como é que eu vou dizer, fora da aviação, fora da instrução, fora da. Exemplo, de repente, no curso de 747 dos primeiros pilotos, que foram por 400, a Boeing começou a exigir mais horas de treinamento de simulador, porque o pessoal não estava muito competentemente passando para usar os computadores do avião e tal, né? Toda aquela cabeça readaptada para o digital não estava funcionando muito bem. E 3 dos pilotos, que eram 12, aos prantos, como é que eu vou dizer? Uma coisa perfeitamente compreensível. Eu estaria aos prantos também ao, como é que eu vou dizer? A companhia não gostou muito da ideia de ter que pagar 10 horas adicionais de simulador, que é o que a Boeing estava querendo fazer para cada um dos pilotos. Uhum. Então tinha todo um trabalho de falar com a Boeing, falar com o checador, falar com não sei o quê, e ver como é que a gente podia acertar isso. Por sorte, um dos instrutores que estava lá tinha sido meu instrutor quando. Não, não foi meu instrutor. Bom, tudo bem, tinha sido meu instrutor quando eu andei lá na época do DC-10. Depois DC-10 na Boeing. É, ok, tinha. Quando veio o MD-11, depois já era da Boeing mesmo, certo? Mas então, o Uhum. ponto é o seguinte: conversando com os checadores, nós conseguimos reduzir para 3 horas adicionais, 3 horas, hein? E não era 3 sessões, era 3 horas. É uma E saída. tivemos uma compreensão adicional desses checadores, eram 3 checadores, para aprovar os caras. Mas como é que eu vou dizer? O quanto e não pensa que eu estou falando mal dos caras, não, porque quando eu fui para o MD-11, eu também levei um baile bom, baile bom. E o copiloto que estava junto tirava de letra. Eu tinha vergonha de pedir para ele o que está acontecendo aqui, certo? Que eu não estou entendendo nada. Então, ok. Ele era tolerante o suficiente para não rir da minha cara, mas era uma figura querida. Então, né? Aí, então, o Jumbo foi o avião, acho que junto com o 727, o avião mais marcante na minha carreira. Oh, que avião bom! Oh, que avião bom! Base Los Angeles. Era o seguinte: o trabalho na chefia, a cada 6 meses ou a cada ano, vinha lá uma delegação da base Los Angeles para dizer como estavam ganhando pouco. Vinham com provas de inflação nos Estados Unidos, 4%, mas já faz 5 anos, então, que ninguém tem ajuste nessa história, então, por baixo é 20% que nós devíamos estar ganhando mais e tal, não sei o quê, não sei o quê. Era duro de aguentar aqui, era duro de aguentar. E tinha uns caras que conseguiam, com o diretor, ficar permanentemente em Los Angeles, permanentemente. Era uma benesse, como é que eu vou dizer, que o cara arranjava com o diretor da época. Bueno, aí então, vamos resolver Los Angeles? Vamos. Peguei um dos comandantes que era meu, não vou falar para não envolver, meu, como é que eu vou dizer, que eu admirava particularmente, que tinha sido da base de Los Angeles. Disse, por favor, conta para mim, só entre nós, é segredo, eu jamais vou colocar o teu nome no assunto, mas quanto é que precisa para viver bem em Los Angeles? Fazendo as contas, fazendo as contas, fazendo as contas, se o cara tiver $4.000 totais em Los Angeles naquela época, paga bem um automóvel que ele vai dar, paga bem despesas de criação de 2 filhos, que seria, paga bem não sei o quê, paga comida, paga supermercado, para tudo, $4.000. Espera aí. E a minha lógica foi
não, a ideia não é dar $4.000 para o cara, era dar uma quantidade de dinheiro para complementar o salário dele, que por algum motivo pudesse deixá-lo, como é que eu vou dizer, sem dinheiro, coitado lá em Los Angeles, $100, tem que estar, tá bom. Reunião, 4, 5 caras de Los Angeles vieram, reunião lá em operações, aí então, um deles, o mais falante deles, aliás, não, porque esse mês eu tive que pegar dinheiro lá do Rio de Janeiro para conseguir sobreviver aqui em Los Angeles, porque as coisas está tudo muito caro, já está na hora de resolver isso há muito tempo e tal. Eu fiz que não entendi e continuou a coisa. Um ou outro mais inteligente olhou para mim com a cara, manja, babaca do cara que falou e tal, né? Não disseram nada disso, pelo contrário, né? Mas o ponto é o seguinte: mais adiante na reunião eu falei, sabe, o comandante comentou que precisou tirar dinheiro lá do Brasil para sobreviver aqui. Eu gostaria de dizer que é assim mesmo, que é para ser. A ideia da Varig nunca foi pagar integralmente a estada de alguém lá. É o salário dele, normal, e alguma ajuda adicional para complementar qualquer dificuldade que ele possa ter, para ter um conforto adicional, família, afinal, a coisa é séria e tal. Ok. Então, dos 3.500 por mês, baixou para 2.200. Então, baixei o troço. E era mais do que o suficiente, hein? Estou falando sério. Estou falando sério. Mais adiante, acabei indo para a base de Los Angeles também. E fui sem. Pô, arranjou o dinheiro de Los Angeles e aí para poder ir para lá? Não, mas eu até diminuí, entende? Fui para lá com o privilégio de ter ido junto com a dona Dalva, que é a minha mulher, desde aquela época. Então estávamos nós dois recebendo a ajuda lá, os tais $2.200. Isso nos. Barbaridade. Isso permitiu que nós juntássemos dinheiro de chega para ter o barco que nós queríamos. Pois é. E aí esse barco sofreu depois de um certo tempo, apesar de que eu vi uma revista, saiu numa revista náutica, fotos do barco, era uma maravilha. Era uma maravilha, realmente, realmente. Então nós tínhamos dinheiro de chega para fazer o barco que nós queríamos, até maior do que nós queríamos. Acabou virando um barco de 72 pés, 72, um trawler, que é o nome clássico de um barco daquele tipo, e essa construção começou foi uma fase muito boa, onde eu participei intensamente da construção do barco. Trabalhar com fibra de vidro, ainda que seja eventualmente meio Na coceira. difícil de aguentar a poeira e tal, não sei o quê, mas de qualquer maneira eram soluções muito boas no estaleiro do Roberto Martins, figura queridíssima, tida como difícil de negociar ou de trabalhar, quando, pelo contrário, só foi querido conosco, comigo e com a Dalva. Que O houve barco com o barco? levou 4 anos para fazer. Aí, quando eu me aposentei, ele já estávamos morando no barco. Aposentou no MD-11. Aposentei no MD-11. Ok. Então, isso aí, me aposentei, quanto? 2005? Por aí, eu acho. Não estou preocupado quanto em guardar dados desse tipo. Ok, claro. Aí, o barco, aqui na Marina da Glória, onde eu estou hoje, eu moro aqui, numa tempestade violenta, como de vez em quando dá aqui, na realidade, 3 barcos afundaram atingidos por raio, no mesmo dia, embaixo do mesmo CB. Estou falando sério. Palavras palavras do investigador da Capitania dos Portos, que veio do Rio de Janeiro para ver isso aí. Então, o nosso barco pegou, atracado na marina aí, lá embaixo, pegou um raio e começou a queimar. Eu estava dentro do barco, a Dalva estava na ginástica,
começou a queimar. Aí eu estava lá dentro do barco, no andar do meio, vamos dizer assim, aí eu comecei a ouvir uns estalos, assim, parecia, parecia, ah, como é que chama? Gelo caindo. Pareciam ser pingos gelados. Granizo. Ah, aí, guri, muito bem, tu está melhor do que eu, hein. Parecia granizo caindo na fibra de vidro do barco todo, clac, 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 uma barulheira tremenda e tal. Aí eu olhei para fora do barco, a água calma, nada, que eu imaginava e tal. Aí eu olhei, subi, puta, quando eu subi, já estava pegando fogo lá em cima. Pá, mangueira, água, uma mangueirinha de meia polegada, não tinha água de chega. Eu molhava não sei o quê, molhava mais não sei aonde, e esse aqui já tinha, pegado fogo de novo, certo? Não apagava direito. Eita, queimou tudo, afundou. Não estava no seguro, o seguro era caro pra caramba, caro pra caramba. Sim. Foi bom, de qualquer maneira, mas aí uma das boas decisões da minha vida, com a ajuda sempre da dona Dalva, foi reconstruir o barco. O interior do barco ficou a zero, só tinha casca. Aí resolvemos fazer o barco de novo, fizemos o barco de novo, mais 3 anos de obra. Aí apareceu um recém-milionário, gostou do barco e comprou o barco e resolveu o nosso problema de dinheiro na hora. Foi uma venda, assim, muito feliz para nós. Foi pena ter vendido o barco, mas, por sorte, meus filhos eram aviadores, ou são aviadores. Então, quando começou o problema de dinheiro para reconstruir o barco, eu falei para um deles: escuta, eu estou precisando de uma grana aí, dá para me ajudar? Não, não, dá sim, vamos lá. Quanto é que você precisa? Olha, eu precisava de uns 30, 40 mil dólares por aí, mais ou menos. Oh, oh. Não, mas tem. Ok, então um me emprestou 35 mil dólares. Aí falei para o outro: escuta, o seu irmão muito gentilmente acedeu ao meu pedido, quer me emprestar 35 mil dólares também? Me comprometo a pagar, assim que eu tiver condições, com juro de poupança. Ah, não, tá, tudo bem, também me emprestou. Então, quando nós acabamos a obra de refazer o barco, nós estávamos devendo 30 mil e 5 mil dólares para um filho, 35 mil dólares para o outro filho, e mais ou menos 50 mil dólares para o estaleiro do Roberto, que era a Rio Star. O Roberto, então, foi, sem gozação, o único cara na minha vida que eu olho para cima, porque ele realmente me ajudou, ok? Não acho que eu tenha recebido grandes ajudas de ninguém, mas do Roberto, sim. O barco ficou no estaleiro dele, ele fez um monte de concessões, de orientações, foi especial. Roberto Martins, o queridíssimo, queridíssimo. Diz que a Não dou uns gratidão é a beijos nele, memória do não dou uns coração. beijos nele, porque ele é um desses carioca que se eu der um beijinho nele, ele vai ver com aquelas histórias de gaúcho, meio bicho e tal, não sei o quê, né, não, melhor eu não falar essas coisas. Isso. Claro. Então isso Comandante foi, Hu, essa história do barco era conhecida de todo o tripulante, com certeza, e agora foi bom para Sanai, mas aí tu tens hoje uma casa aí na Marina Glória, no condomínio, e tens algum outro barco ou não tem mais barco? sim, o condomínio aqui chama Bracuí, ok? Ah, sim, por aqui, Em Angra dos Reis, Uhum. e Bracuí é um condomínio muito gostoso, muito gostoso. Nós, então, vendemos o barco grande e compramos uma lancha pequena, que a gente trata como automóvel. Ou seja, Tá, tem. bota a lancha na água, dá partida e vai embora. Não tem o outro barco, é mais que nem avião, assim, vamos com calma. Tem que estudar mau tempo, tem que estudar a manutenção do barco, tem que saber, tem que não sei o quê, liga aqui, liga lá, e tal, combustível. Então, sim, tivemos uma lancha de 26 pés, que era uma maravilha, uma pequenininha, andava bem pra caramba. Vendemos ela recentemente, porque estamos com a ideia de, à medida que
particularmente eu, a Dalva não fica velha não, mas eu estou ficando velho, então precisa de hospital de vez em quando. Já precisei fazer uma operação aqui nas costas, já tive uma pneumonia, não sei o quê. E os hospitais aqui em Angra, sinto muito, mas é tudo 3 estrelas, assim, no máximo, no máximo, no máximo. Aí: "Não, mas tem Volta Redonda, 3 estrelas no máximo. Não, mas tem não sei o quê". Não. Então o lugar que nos atendeu bem é São José dos Campos. Tem uma irmã da Dalva que mora lá, que nós vamos visitar de vez em quando. Numa das visitas eu tive então "Não, vamos ter que internar o senhor está com a pneumonia e tal". "Ah, tá bom". Achei uma maravilha, uma maravilha. Então nós estamos com a ideia de nos mudar para o interior de São Paulo, por causa Legal. da qualidade de vida e dos bons hospitais. Não estamos com muita pressa nem nada, mas alguém quer comprar uma casa aqui em Angra, pode vir falar comigo que nós podemos fazer negócio. Uma casa muito simpática. Boa, boa. Essa semana eu falei com o comandante Valdemar Moraes, lembra do Lembro, Valdemar, né? lembro, lembro. Ele mora lá em São José, né? Já morava na época que eu voava com ele. E falei com ele essa semana por telefone. Está com algumas restrições de mobilidade, mas está bem também. Adora a Que cidade bom, também, os filhos. que bom. Comandante, Valdemar de Moraes. queria aproveitar, já que estamos com um bom tempo aí, para deixar tua mensagem em relação à própria Varig, que com certeza você tem o mesmo sentimento que o meu, de mostrar esse legado da aviação para essa rapaziada, saber que é possível ser grande, é possível ser uma empresa, apesar de começar pequena, que se tornou grande às custas de trabalho, Sim, organização, sim, sim. disciplina, né? Então, por favor, está com a palavra, por enquanto, depois a gente vai ver se termina e vai fazer quase 1 hora de gravação, estava ótimo. Gostaria de, em outro momento, também convidar a sua esposa, a comissária Dalva, e aí vou incluir alguns comissários aqui para trocar umas ideias com ela e ela contar a parte. Não vai contar a parte boa, vai contar a história da aviação dela, que também foi bem interessante. Por favor, Tem a palavra histórias é sua. boas. Tem histórias boas. Eu queria confirmar a minha admiração pelo grupo de, engenheiros de voo que a Varig tinha. Ah, eu acho que eram profissionais, sem gozação, de primeira e, né, dos aviadores, uma brincadeira lá na chefia, uma brincadeira maldosa lá na chefia era o seguinte: 95% dos problemas que a chefia tem que tratar, de disciplina, de vai ao pau no cheque, vai não sei o quê, 95% desses problemas eram causados por 5% dos pilotos. Porque os outros 95% dos pilotos eram perfeitamente capazes de ter as suas aviações normais, sem terríveis problemas disciplinares, sem botar na rua, sem dar esporro em Deus de todo mundo e tal. Ah, com os flights a coisa era diferente. E ali vai, sem gozação. Não tinha problema, pronto. O mais fácil era falar isso, não tinha problema. Os eventuais problemas que tinha, a chefia dos mecânicos de voo fazia, fechava e nunca saía daquilo, do fechado. Isso era uma coisa eu achava muito, como é que eu vou dizer, muito bem feita, muito bem feita. A Varig foi uma companhia muito boa para trabalhar. Tem o exemplo dos meus filhos que voaram como copilotos na Varig, e aí foram para o exterior, ambos. Um deles está voando na Emirates, o outro está voando no Catar. Foram com a Triple Seven. formação que a Varig lhes deu. E foram bem nos seus treinamentos e não sei o quê, como dezenas, para não dizer centenas de outros pilotos que a Varig formou e formou bem. Pude ver isso como piloto-chefe da companhia, pude ver isso nos contatos com outras companhias, com o FAA americano, com o FAA dos ingleses, dos franceses, o quanto a Varig era respeitada pela formação de elevado nível dos seus pilotos. Isso foi muito bom, muito marcante na minha vida.
fico agradecido pelo teu interesse, que eu sei que o Varig Vive anda para frente por causa de ti, basicamente. Isso te faz um cumprimento especial. E um agradecimento pela oportunidade de ter aqui, ficar, puta, me aguentar 1 hora e não sei quanto falando, é duro, hein? É duro, hein? Obrigado. Foi excelente, um grande aprendizado. Tenho certeza que todos que assistem estarão orgulhosos de saber que existiu essa formação e por isso essa empresa foi esse. Vou fazer uma rápida menção em relação ao grupo de mecanivolos. Eu fui presidente da Mivar por 3 gestões. Então lá a gente aprende a conhecer todos, né? Porque quando tu voa um avião, tu conhece aquele grupo que está ali. No Sim, período que eu fui, nos vários gestões que eu fui presidente e vice-presidente, convivi com todos, era bem isso. E a gente costumava dizer, como nós não tínhamos a prerrogativa do mando, nós tínhamos que ter o discernimento, e a gente tinha que tocar, e a sim, própria Mivar hoje está sólida. O próprio Varig Vive, a intenção é essa, é mostrar o legado que a aviação aérea foi. Para isso, a gente precisa, se aqueles que assistiram, por favor, nos apoiem, divulguem e se tornem associados e curtam. Muito obrigado a todos, fiquem todos bem. Obrigado. Saúde para o que senhor, bom. meu comandante. Obrigado. Um abraço. E no trabalho da chefia de pilotos, o competentíssimo comandante Penteado e também o meu queridíssimo amigo, irmão do coração, o comandante Gilberto Baggio. Nós éramos uma trinca muito boa, foi muito bom.